vou falar para vocês hoje sobre uma pequena parte do meu trabalho, que é basicamente sobre chave de identificação de girinos, sua importância e os desafios que a gente tem com elas também. Como o professor Rogério já me apresentou, eu sou goiana, né? Eu sou a Danusa, eu sou goiana, muito bem representada ali por uma pamonha e por um piqui. Eu me formei na Anhanguera, que é uma universidade particular aqui de Goiânia, né? E depois que eu me formei, eu passei cerca de 3 anos seguidos trabalhando como consultora ambiental. Nesse tempo, eu tive a oportunidade de conhecer, né, vários biomas, suas particularidades, aprendi muito sobre coleta da herpetofauna também, e principalmente eu pude ter bastante contato e conhecer bastante sobre bichos, né, mais especificamente sobre a herpetofauna, que são os anfíbios e os répteis. Depois desse tempo, eu já tinha essa vontade e isso acabou ficando um pouco mais forte em mim e eu queria voltar para a academia para poder fazer pesquisa científica. Foi aí que eu acabei encontrando o professor Fausto, fiquei um tempo no laboratório dele como apoio técnico e depois disso eu acabei indo fazer o meu mestrado, né, na Universidade de Viçosa, que foi uma parceria com o professor Renato Feio e o Museu de Zoologia João Mugem, e sob orientação do professor Fausto. Depois que eu terminei o meu mestrado, em 2016, eu voltei para o UFG, voltei para o laboratório do Fausto, e aí fiquei um tempo ali meio que pensando, e depois eu resolvi fazer meu doutorado na Unesp, com a professora Denise Roça Feres, né, que também foi orientadora do Fausto, e é a minha atual orientadora também. E o meu trabalho com o doutorado, ele também é co-orientado pelo professor Fausto. Foi uma parceria que começou e realmente rendeu vários frutos. Então, eu vou começar a falar para vocês sobre o que são os girinos em si. Né, pode parecer uma pergunta até meio besta, né? Mas assim, quando você fala em girino, o que é o girino? O girino é a fase larval, que geralmente é aquática, e ela ocorre nos anfíbios anuros, né? É uma característica bastante marcante, porque eles passam por metamorfose, né? Então, esse período ali é bastante chamativo, é uma fase de vida dos adultos. Quando a gente fala em girinos, a gente pensa muito naquele bichinho gordinho, pretinho, que fica ali na poça e depois acaba virando um sapo. Que comumente a gente vê aqueles agregados, né, em poças, não é tão difícil assim de observá-los nesse ponto. Mas a gente tem essa tendência em achar que os girinos são só aquela bolinha preta, e na verdade a diversidade morfológica dos girinos, ela é bastante grande, assim, principalmente aqui no Brasil, que é um país muito rico em anfíbios, a diversidade morfológica dos girinos, ela também é muito grande. Então, eu trouxe aqui para vocês verem alguns dos girinos mais diferentões que a gente tem aqui no Brasil. Para mim, um dos girinos mais diferentes que eu já pude ver é esse girino de Phyllodytes girinites. E ele tem, vocês podem ver aqui, tanto ele em vista dorsal quanto ventral, né? Ele tem essa vista dorsal, assim, separada, ele tem esse corte, né, no meio do que seria a cabeça do bicho. Tem essa nadadeira também, toda diferentona, é um bicho que vive em bromélias, então, assim, provavelmente é um dos bichos mais diferentes que a gente tem aqui. Tem o girino também de Pipa carvalhoi, né, que parece essa sardinhazinha, assim, um tubarãozinho todo espremidinho, é um bicho bastante diferente. E os girinos do gênero Phasmaila, que apresentam o disco oral bem diferente, né, voltado para cima, é um dos bichos com disco oral bastante diferente que a gente tem por aqui. Então, com base nisso, a gente já pode observar que essa diversidade morfológica, ela é bastante grande. Deixa eu ver. E aí, eu quero mostrar para vocês um pouco sobre o que é a morfologia dos girinos. E por que eu vou mostrar um pouco disso? É com base nessa morfologia que a gente pode montar uma chave de identificação. Então, eu vou mostrar para vocês um pouco sobre a morfologia interna e sobre a morfologia externa também. Aqui a gente tem no desenho, né, um girino, e a gente divide ele em duas partes. Geralmente a gente pensa que o girino é só um corpo, né? Quando a gente fala em girinos, a gente pensa que o comprimento total dele é um corpo,
quando na verdade o corpo é essa parte frontal aqui, apontada dentro do quadrado, e esse restante que ficou fora do quadrado vermelho é a nadadeira. E aí, como vocês podem ver aqui nessa outra foto, a nadadeira é dividida em nadadeira dorsal, ventral, musculatura caudal, e a gente tem também as divisões do corpo, com o intestino, o tubo anal, o espiráculo, que é o que está apontado aqui em amarelo. O espiráculo ele é a estrutura responsável pela saída de água do corpo do girino. E aqui a gente tem o tubo anal, que é a saída das excretas. Aí eu trouxe essas fotos para vocês também, para vocês notarem que essas características, elas possuem variações. Então, por exemplo, quando eu falo em nadadeira, corpo, espiráculo, todas essas estruturas têm formatos diferentes, alturas diferentes, e é com base nisso que a gente consegue diferenciar as espécies, e são essas características que a gente usa para poder montar a chave de identificação. Então, aqui vocês conseguem ver que, por exemplo, a gente tem o corpo. Olhando em vista lateral, a gente percebe que esse corpo tem variação nos formatos e na altura. O focinho também, em vista lateral, apresenta essa diversidade. A gente tem diferentes formatos de corpo, que a gente chama de redondo, ovoide e elíptico. O espiráculo possui também diferença no formato e na posição onde ele está colocado. Isso também é muito importante durante a identificação e é bastante importante também para a chave. E aqui a gente vê também que, por exemplo, as nadadeiras, elas possuem também diferentes formatos e diferentes alturas. Então, é com base nessa diferença que a gente consegue chegar até o nível de espécies. Isso aqui é o disco oral de um girino. Ele também apresenta bastante diferenças, bastante caracteres que são utilizados, né, para essa diferenciação. Aqui na setinha branca, vocês podem notar a fileira de dentículos deles. Essas fileiras, elas diferenciam em quantidade, né, eu digo, por exemplo, uma fileira, duas fileiras, tanto na parte posterior quanto na parte inferior. E a gente possui também outras características, como, por exemplo, a presença das peças queratinizadas, né, vamos chamar de mandíbulas, elas também têm toda essa variação de altura e formato, a presença de papilas marginais e submarginais, como elas estão apontadas aqui com a setinha branca, e a gente tem também, inclusive, a ausência de peças queratinizadas. Essas fotos aqui é só para dar um ênfase no que é os dentículos dos girinos. É um zoom, né? Você pode ver que até os próprios dentículos, que é uma coisa que aparentemente poderia não ter tanta diferença, mas apresenta, sim, grandes diferenças que podem ser utilizadas, né, para a diferenciação desses girinos. Eu vou mostrar para vocês também a parte da morfologia interna, mas vocês não precisam se preocupar muito com a questão de características e posições, porque, assim, parece um pouco complicado no início, mas não é só para vocês mesmos terem uma noção maior, né, de como é a morfologia desses girinos e que essas características também podem ser utilizadas. Quando a gente vai analisar a morfologia oral interna dos girinos, a gente disseca, né, a gente corta, abre e separa a parte dorsal da parte ventral. E aí a gente fica com a parte do disco oral dividida em teto bucal, que é essa que está aparecendo aqui, e também na parte do assoalho. Como vocês podem reparar, né, pelas imagens, eles também apresentam essas características, como papilas labiais, presença ou não de papilas infralabiais, né, presença de glote, todas essas coisas, que são também características que a gente utiliza bastante. Além da morfologia oral interna, a gente tem o condocrânio e o aparato iliobranquial. O condocrânio, ele é um estojo cartilaginoso que envolve tanto o cérebro quanto os órgãos sensoriais. Nessa primeira imagem aqui na letra A, ele está acoplado com o aparato iliobranquial. Aqui na letra B, eu tenho separado só o condocrânio, e na letra C, o aparato iliobranquial em separado. O aparato iliobranquial, ele traz muitas informações sobre a ecologia do bicho, por exemplo, sobre
a coluna d'água que ele utiliza, se é mais alta, se é mais baixa, e também sobre o tipo de alimentação que esse bicho consegue explorar. Essas são algumas partes da morfologia que a gente estuda bastante e que podem ser utilizadas tanto para identificar quanto para ser jogada numa chave de identificação para esses girinos. E aí, uma pergunta que eu ouço muito mas qual que é a importância de você identificar os girinos, né? Tem gente que fala para mim, por que não espera virar adulto e identifica logo os adultos, que aparentemente seria mais fácil? A gente tem algumas vantagens quando a gente se trabalha com os girinos. Por exemplo, por ser uma característica muito marcante e que está presente em quase todos os adultos, os girinos, muitas vezes, eles são mais fáceis de se registrar do que os próprios adultos. Por quê? Muitas vezes, alguns adultos, eles aparecem na poça uma única noite, se reproduzem e somem. E o girino, não. O girino, ele precisa ficar naquela poça por um período bem maior. Então, muitas vezes, é mais fácil a gente amostrar aquela espécie através do girino, que fica lá mais tempo, do que pela própria presença do anfíbio adulto, né? E a gente também já notou que espécies mais raras, talvez justamente por isso, ou por elas terem uma densidade populacional menor, ou até por esse fato de, às vezes, elas serem espécies mais discretas, ou que, às vezes, aparecem uma única noite, vão lá, se reproduzem e somem, essas espécies mais raras, elas são mais fáceis de ser amostradas naquele ambiente através dos girinos. Qual é a importância desses caracteres para a sistemática dos anfíbios, né? A gente conhecer a morfologia, ela é crucial para interpretar os dados sobre a biologia e ecologia das espécies. Nós temos, por exemplo, muitas espécies que elas são crípticas, ou seja, elas são bastante semelhantes umas com as outras. E muitas vezes, só a morfologia do adulto, a gente não consegue separar as espécies. Mas quando essa diferença ocorre nas larvas das espécies, a gente consegue, talvez de uma forma mais fácil, separar e identificar essas espécies, né? Em muitos casos, a morfologia do adulto, ela não fornece, né, esses dados para você ter essa separação das espécies. A gente pode utilizar também a morfologia dos adultos para trabalhar com reconstrução filogenéticas. Ela é crucial no reconhecimento e na validação de gêneros e espécies. E, além disso, a amostragem das larvas, ela auxilia no desenvolvimento de trabalhos de levantamentos faunísticos, que foi isso que eu falei para vocês. Às vezes, muitas vezes, a gente não consegue identificar a presença do adulto, mas coletando os girinos que ficam mais tempos nas poças, a gente identifica que existe a presença de determinada espécie naquele local. Com a morfologia dos adultos, a gente consegue também trabalhar exatamente as mesmas coisas que a gente trabalha, com a morfologia dos girinos, a gente consegue trabalhar exatamente aquilo que a gente também trabalha com os adultos. Com os girinos, a gente consegue fazer trabalhos de ecologia de comunidade, de população, de interações ecológicas, trabalhos de monitoramento, de ecomorfologia, de evolução. Tudo isso os girinos também podem nos dizer. E conhecer sobre a biologia dos girinos, ela também ajuda muito no planejamento de conservação das espécies. O que acontece? Muitas vezes, o que a gente tem que entender, e muitas vezes até os próprios herpetólogos têm uma certa dificuldade com isso, é entender que não é que o girino seja uma coisa e o sapo seja uma outra coisa. Os girinos são a fase larval dos adultos. Então, a gente precisa dos girinos, né, na maioria das vezes, quando os bichos possuem girinos, a gente precisa conhecer sobre esses girinos justamente para poder auxiliar na conservação dos adultos. Já pensou se, por exemplo, eu tenho uma área a ser conservada? Eu falo, eu vou conservar essa área aqui porque aqui tem tal sapinho. Mas, necessariamente, talvez os adultos, eles não desovem naquele lugar. Vamos supor que eles desovem num paredão de bromélias que não esteja dentro daquela área de proteção, naquela área de conservação. Então, de certa forma, eu estou protegendo o adulto, mas eu não estou protegendo a fase larval. Se eu não tiver também a proteção da fase larval, eu não vou conseguir manter uma população de adultos. E
E como é que a gente identifica os girinos, né? Eu já mostrei para vocês que eles têm dezenas de características, tanto na morfologia externa quanto na morfologia interna, que auxilia na nossa identificação. E o que acontece? Esses girinos, eles são descritos, né? Como a gente tem esse artigo que a gente participou, que é o girino de descrição da Synax constrictus, e nesse artigo a gente descreve tudo que a gente pode sobre a morfologia desses bichos. E aí o que acontece? Algumas espécies, como é o caso da constrictus, ela é provavelmente a única espécie até o momento de girinos do grupo da nebulosos, eu acho. Agora eu esqueci qual é o grupo que a constrictus participa. Que no estado de Goiás apresenta essa estrutura aqui, que é um braço labial. Então, em qualquer lugar de Goiás que eu coletar um girino que tenha esse braço labial, eu vou saber que está se tratando de Synax constrictus. E isso vem descrito nos artigos também. Além dos artigos, a gente tem também alguns guias, não são todos os guias que tratam de girinos, mas isso tem aumentado bastante, né? Nos últimos anos, a importância dos girinos, elas tem sido bastante reconhecida, então aumentou bastante. Esse foi o guia que o professor Rogério citou no início, que foi feito por vários pesquisadores aqui do estado, e ele conta com a caracterização dos girinos. Todos os adultos que estão citados têm a caracterização dos girinos também. E aí, eu vou falar agora para vocês, basicamente, sobre as chaves de identificações. Agora que a gente já conhece essas características, a gente vai entender como elas são usadas dentro de uma chave. O que é exatamente uma chave de identificação? O termo chave, ele vem exatamente do símbolo matemático que é utilizado para agrupar esses conjuntos de elementos que são semelhantes. Então, as chaves de identificação, elas são ferramentas que elas permitem identificar quais são as espécies que estão citadas ali. E, geralmente, esse grupo de organismos, que ela pode ser, no meu caso, eu trabalho com girinos, mas ela pode ser sobre qualquer outro tipo de espécie, ela é feita para uma determinada região geográfica ou uma região ecológica, ou algum bioma. No meu caso, por exemplo, do meu mestrado, a gente fez uma chave de girinos com as espécies que ocorrem no estado de Goiás, não, eu olhei o guia ali e falei no estado, mas na verdade a minha chave é sobre as espécies que ocorrem no bioma cerrado. E o que acontece numa chave? Você vai ter ali as características que vão te dar alternativas. Em cada uma dessas etapas, você vai escolher a alternativa, e aí você vai conseguir identificar a espécie ou passar para um próximo passo até que você chegue naquela espécie que está descrita até ali. Pode parecer um pouco confuso, mas eu fiz uma dinâmicazinha para vocês com base em figuras geométricas. Vamos supor, eu tenho um círculo, um triângulo, um quadrado e um retângulo. A chave, ela vai te dar alternativas que são exclusivas, né, daquela espécie, ou no nosso caso, dessas figuras geométricas, e aí você vai passando, caso você tenha chegado até aquilo que você tem em suas mãos, ok, você identificou a espécie, caso não, você continua correndo a chave. E acho que a dica maior das chaves de identificação é nunca pular um passo. E a gente só passa a utilizar melhor as chaves quando a gente tem esse conhecimento total da morfologia. Porque o que vai estar escrito lá? Vamos supor nessa dinâmica. Eu tenho as figuras geométricas, e aí o que vai estar escrito no primeiro passo? Que é figura definida por uma circunferência. Se aquilo que eu tenho na mão para identificar é um círculo, então o primeiro passo da chave já me dá aquilo. Figura definida por uma circunferência. Ok, eu identifiquei aquilo que eu precisava, encerrei, não preciso olhar mais nada na chave. Mas caso não seja, o que acontece? Eu vou passar para o próximo passo, que está escrito o quê? Figuras definidas por linhas retas. Triângulo, quadrado e retângulo são definidas por linhas retas, não são? Então, eu vou passar para o próximo passo. O próximo passo está me dizendo o quê? Eu tenho figuras definidas por linhas retas, que são definidas por 3 lados. O que eu tenho em mão para identificar naquele momento? É um triângulo? Se for um triângulo, a gente chegou na identificação daquilo que a gente precisa.
Se não, a gente vai correndo o restante da chave, até que a gente chega no passo 3, que eu tenho figuras em linhas retas que seriam muito semelhantes, que seriam um quadrado e um retângulo. Mas a chave está me dizendo o quê? Eu tenho figuras definidas por linhas retas, mas o primeiro passo me fala que ela é definida por 4 lados. Eu passo para o próximo ponto, que é, os 4 lados, eles são iguais? Se eles são iguais, então eu tenho um quadrado, identifiquei o que eu precisava. Se eles não são iguais, eu vou passar para o próximo passo, que está me dizendo o quê? Que são 2 lados mais longos, opostos e iguais entre si, e 2 lados mais curtos, que também são opostos e iguais entre si. Então, eu tenho um retângulo. Se aquilo que eu tiver na mão naquele momento for um retângulo, pronto, eu identifiquei aquilo que eu tenho. Como se diz, é um esqueminha, né, para facilitar um pouco. Pode ser que pareça um pouco confuso, mas quando a gente começa a fazer aquilo, a gente vai vendo que é mais fácil, não é tão difícil quanto parece. Talvez eu falando, é assim, ou assim, assado, vocês possam até achar que é um pouco complicado, mas é bem tranquilo. Eu acho que a dica maior é justamente essa. Conheça bem as características dos bichos que vocês estão trabalhando, e sempre que você for correr uma chave, nunca pule um passo. Não fala, eu vou direto ali, porque eu acho que talvez seja este bicho. Não, o erro fatal das chaves é você pular esses passos, porque aí você não consegue chegar com precisão naquela espécie. Essas chaves que eu mostrei para vocês, elas são o que a gente chama de chaves chaves dicotômicas, né? São chaves que vêm geralmente já escritas no papel e tal. Seria o princípio de todas as outras chaves. Mais recentemente, a gente percebeu o surgimento do que o pessoal chama de chaves interativas. O que seria isso? Pode ser um aplicativo ou algum site no computador que vai trazer para vocês as mesmas informações. E aí você vai clicando até chegar na espécie que você tem em mãos. O que acontece? O pessoal que trabalha com chaves interativas, eles falam que uma grande facilidade dessa chave interativa é que você não precisa seguir os passos. Quando você exclui alguma característica que não tem naqueles bichos ou que tem, você chega mais rápido naquilo que seria a espécie que você tem. Por exemplo, se eu digitasse aqui, nessa chave interativa, que eu tenho um bicho com braço labial, e vamos supor que essa chave fosse só sobre espécies em Goiás. Aí eu coloco lá, minha espécie tem um braço labial. Basicamente, a chave já ia te indicar para o girino de Synax constrictus, que é um bicho bem diferentão. Mas quando a gente tem espécies que são muito semelhantes, aí essa chave, ela já dá como é que eu vou dizer para vocês? Ela já dá uma bagunçada, assim, ela já... Deixa eu tentar procurar uma palavra mais fácil, assim. Ela vai deixar mais confuso a forma com que vocês vão olhar para essa chave. Então, a gente tem 2 métodos diferentes, né? A chave dicotômica, que provavelmente, desde o início do surgimento da taxonomia, elas existem, e as chaves interativas, que são chaves mais recentes. Eu poderia dizer que uma ou outra seria melhor ou outra não? Eu não vejo nesse ponto. Eu acho que ambas, assim como todos os métodos, na verdade, ambos têm as suas qualidades e têm os seus problemas. Eu, particularmente, prefiro trabalhar com as chaves dicotômicas. Uma outra coisa que o pessoal que trabalha com as chaves interativas fala é que você não precisa ser tão experiente em morfologia, em taxonomia, para usar uma chave interativa. E isso facilita muito para essas pessoas que não são tão experientes. Então, por exemplo, elas poderiam ser usadas por pessoas em consultoria ambiental, em aulas de zoologia, por exemplo. Mas o que eu sempre acho? De todas as formas, você tem que saber sobre a morfologia daquilo que você está trabalhando. Então, assim, eu acho que quando você conhece bem a morfologia, você usa bem qualquer chave. Mas eu acho que a chave interativa, ela te dá uma tendência a confundir um pouco mais. Justamente por ela estar ali, não excluindo determinadas coisas ou não, determinados caracteres ou não.
De qualquer forma, é muito importante você saber sobre os caracteres das espécies. Então, eu acho que tanto faz. Se você souber bem sobre isso, você pode bem usar uma chave dicotômica. E quais são os desafios de trabalhar com uma chave de identificação, por exemplo, com morfologia? Algumas pessoas dizem, né, que hoje em dia os taxonomistas eles estão em extinção. Não sei se estão ou não, talvez o professor Rogério possa até dar uma opinião sobre isso. É que o que acontece muito é que, assim, hoje em dia, algumas revistas parecem não dar tanto valor à taxonomia, a essas descrições. Então, muita gente acaba não fazendo ou não trabalhando com isso justamente porque, se eu fizer um trabalho de taxonomia, eu não vou conseguir publicar numa revista A1, por exemplo. E muitas pessoas também têm uma coisa de dizer que, não sei, taxonomia, não sei se isso é uma ciência, parece muito uma receita de bolo, quando na verdade é bem diferente. Em se tratando de girinos, historicamente os girinos eles têm sido menos estudados que os adultos, então a gente tem um pouco menos de informação, a gente tem uma lacuna grande, faltando de informações sobre os girinos, mas que nos últimos anos isso tem cresceu bastante a quantidade de gente e de trabalho saindo com os girinos. A gente tem também como desafio, né, as coletas, principalmente nesse momento que a gente não está tendo muito dinheiro para sair fazendo coletas por aí. A gente tem a questão também das coleções zoológicas. Eu acho que no Brasil a gente deve ter talvez umas 3 ou 4 coleções que têm a presença dessas coleções de girinos. As outras geralmente não tem tantas amostras de girinos, justamente porque eles falam, mas ninguém identifica, e aí às vezes fica aí jogado, ninguém usa, então eles não fazem as coleções de girinos. E muitas coleções também não têm técnico para cuidar desse material, então acaba sendo um pouco complicado manter tanto a coleção de adulto quanto a de girinos. E trabalhar com girinos também exige um pouco de tempo e paciência, o que não é diferente também de você trabalhar com adulto, que também exige bastante paciência. O pessoal fala que é muito complicado trabalhar com girino. Puxando a sardinha para o meu lado, assim, eu não acho tão complicado. É só você ter paciência, a gente usa muito a lupa, às vezes você não consegue identificar um bicho no mesmo dia, mas vai tocando, isso é normal, assim. Acho que tudo que a gente trabalha com ciência, a gente precisa tanto de tempo quanto de paciência. E aí eu acho que basicamente era isso que eu queria falar para vocês. Espero não ter ter sido muito confusa. E aí eu queria aproveitar para dizer que eu tenho uma página de divulgação também sobre girinos, caso vocês se interessem, se vocês tiverem achado interessante o assunto. A página é o Girinice. Lá, de vez em quando, eu vou lá e coloco alguma reportagem, alguma pesquisa, e eu procuro sempre mostrar pesquisas bem diferentes em que são utilizados girinos, para o pessoal ter uma outra visão, né? Que girinos não são essas coisas assim, é o bichinho que fica ali na poça e algumas pessoas descrevem. Não, tem muito mais trabalhos e trabalhos extremamente interessantes sendo gerados com girinos. Então, se vocês tiverem interesse, é só vocês darem uma olhadinha lá.